Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Equilíbrio. Eu recebi uma pergunta aqui no canal sobre aquilo que Deus disse através de Samuel, quando rejeitou Saul, que havia escolhido um homem segundo o seu coração. A pergunta é, o que seria a expressão um homem segundo o coração de Deus? O que seria ser um homem segundo o coração de Deus? E o que Deus queria dizer com isso? E se nós podemos ser também homens segundo o coração de Deus, eu sou Davi, no caso, foi essa pessoa especificamente. Essa pergunta ela é interessante porque nós criamos uma mística em torno de Davi com relação a ser homem segundo o coração de Deus. E passamos a usar essa expressão referida a Davi, inclusive para tentar justificar alguns equívocos nossos, né? Puxa, Davi, o homem segundo o coração de Deus, fez isso, fez aquilo, e quanto mais nós. Vamos lá pensar em caminhos possíveis. Eu vou lhe apresentar aqui dois caminhos possíveis com relação a isso. Primeiro, homem segundo o coração de Deus ali para Davi poderia ser uma referência única, exclusivamente à ideia de que, por exemplo, quando você lê o capítulo 8 de 1 Samuel, parte da liderança de Israel a busca por um rei, a busca por um líder, a busca por alguém que vai ser o monarca para eles. Portanto, é óbvio que nós sabemos que Deus está no controle, que Deus sabe de tudo, mas Deus diz que foi quando eles pedem aqui, eles rejeitaram a Deus. Capítulo 8 de 1 Samuel. Eles rejeitaram a Deus, o reinado de Deus, para ter um rei que era humano, um monarca. Podemos analisar que o rei que foi Saul foi um rei que Israel buscou, que a liderança de Israel buscou para encontrar um homem que o liderasse. Não partiu inicialmente de Deus como alguém que Deus elegeu, como alguém que Deus vocacionou para poder governar Israel no tempo que ele estabeleceu. Mas se percebe que foi através da iniciativa de Israel que Deus então atendeu o clamor do povo, atendeu o pedido do povo. Portanto, podemos dizer que Saul foi um rei que é o pedido do povo, que Deus atendeu o clamor do povo. E Davi, por que Davi é segundo o coração de Deus? Porque Davi foi escolhido por Deus. Porque de fato Davi foi a iniciativa de Deus como resposta ao povo de Israel, como um rei para Israel. Portanto, um homem segundo o seu coração. Um rei que Deus prontamente foi a iniciativa partiu de Deus para colocar Davi como um rei para a nação de Israel. Essa é uma leitura possível? Sim, não tem equívoco, sinceramente, nessa leitura. Mas talvez a leitura mais clara disso está no próprio texto bíblico. O próprio texto bíblico que é 1 Samuel, capítulo 3, versículo 14. O próprio texto bíblico nos mostra o que seria isso de homem segundo o coração de Deus. Veja o que diz o versículo. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Aqui a gente tende a pegar a frase, né? Um homem segundo o coração de Deus, mas a gente esquece de olhar de fato para o texto. Qual é o texto e o contexto aqui? Primeiro, o contexto. O contexto é que Deus havia ordenado que Saul fosse matar os amalequitas. O que Saul faz? Saul conserva algumas coisas, conserva o rei, conserva alguns animais que Deus mandou também matar. E então, o que acontece? Ele desobedece a Deus. Só que não era a primeira desobediência que ele vai fazer. Ele já vem desobedecendo ao Senhor, que lhe deu algumas ordens. Deus havia ordenado que Saul pudesse aguardar Samuel chegar para a celebração com o povo, para os sacrifícios.
O que ele fez? Ele não esperou. Deus trouxe Samuel que o repreendeu e deu mais uma chance. E aqui no capítulo 13, nós vimos o quê? Nós vimos claramente Saul, mais uma vez, a desobedecer o quê? O que Deus estabeleceu, o que Deus ordenou, o que Deus havia orientado para Saul enquanto líder de Israel. E então Deus, agora aqui no capítulo 13, versículo 14, está claramente que colocando, digamos, mostrando a Saul que o reinado dele vai acabar, dizendo que primeiro o seu reinado não vai ser permanente, não vai durar para sempre. E o que é que Deus diz mais? Por quê? Porque eu já escolhi alguém segundo o meu coração. E aí está o ponto. O que está se criticando aqui de Saul? Está se criticando o quê? O fato dele desobedecer a Deus. Então, aqui o texto demonstra o quê? Que Deus escolheu um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Saul não obedecia o quê? A orientação do Senhor. Portanto, um homem segundo o coração de Deus, aqui pelo texto bíblico, demonstra que é um homem inclinado a obedecer a Deus. Um homem que vai obedecê-lo. Um homem que vai andar em conformidade com a vontade de Deus. Um homem alinhado com sua vontade. Portanto, um homem segundo o coração de Deus não tem a ver com mística nenhuma, não tem a ver com algum segredo que Davi tenha, que os demais não tinham. É simplesmente alguém que tem inclinação para obedecê-lo, simplesmente alguém que vai obedecer a Deus. Isso significa que Davi não vai errar? Não significa isso. Até porque Davi errou muitas vezes e no texto bíblico claramente vemos Deus demonstrando o quanto ele errou. Mas é perceptível o quanto Davi é alguém que está ali preocupado em toda a sua jornada em obedecer a Deus, em temer a Deus, em ouvir a voz de Deus, em saber a vontade de Deus, em buscar o que Deus tem para dizer, embora muitas das vezes também fracassa nesse sentido. Mas claramente se percebe que se fizermos uma comparação entre a caminhada de Saul enquanto rei e a caminhada de Davi, claramente Davi é alguém muito mais preocupado em ouvir a voz de Deus, em saber a vontade de Deus, em se arrepender para se alinhar com Deus, porque Davi é o homem segundo o coração de Deus. Não porque estamos aqui a falar de, então Deus deu algo especial a Davi para isso. Não. É óbvio que sabemos que essa resposta é também a ação do Espírito de Deus, é também a ação do Senhor em nós. Mas Davi está muito mais inclinado a obedecer a Deus do que foi Saul. Então parece que aqui no texto bíblico, um homem segundo o coração de Deus é um homem que vai obedecer à vontade de Deus, que vai obedecer à palavra de Deus, que vai se inclinar àquilo que é a vontade do Senhor. O que Saul não faz. Deus contrapõe a realidade de Saul com aquilo que vai acontecer, que é Davi, com aquele que virá para reinar, que é Davi. E o contraste entre ambos é que um desobedece a Deus e o outro é o homem segundo o coração de Deus. Portanto, se Deus está rejeitando Saul porque o desobedece e e manda ungir Davi, então já escolheu Davi porque é segundo o seu coração, é claramente aqui pelo texto que Davi é alguém que é inclinado a obedecê-lo, que vai obedecê-lo, que vivia obedecendo. E também quem mostra isso é aqui pelo texto bíblico quando diz que pois você fez o que? Você não obedeceu o meu mandamento. Então, Deus contrapõe Saul com o homem segundo o seu coração. E o que tem aqui para contrapor? A vida desobediente de Saul. E se a vida de Saul é desobediente e Deus escolheu alguém, e ainda diz que ele escolheu esse alguém porque Saul não obedeceu sua palavra, seu mandamento, é claramente que esse homem é alguém fazendo o quê? Fazer o quê? Que vai obedecê-lo, ou no mínimo inclinado a obedecê-lo. E para nós é a mesma coisa. Homens segundo o coração de Deus são homens que inclinam-se a obedecer à vontade do Senhor, que inclinam-se a viver aquilo que o Senhor tem estabelecido, tem orientado, tem mandado por meio da sua palavra.
Eu penso que isso nos tornaria, sim, homens segundo o coração de Deus, no sentido de que estamos obedecendo ao Senhor. Mas podemos dizer que talvez nem precisamos disso, porque nós mesmos sabemos que estamos em Cristo e que somos novas criaturas, nova vida, e a nossa vida é uma vida em santidade no Senhor e andar em conformidade com aquilo que é a sua palavra. Portanto, Davi não é alguém que tem mistérios a serem revelados que o fazem um homem segundo o coração de Deus. Na verdade, é alguém que Deus viu nele o que é essa obediência, essa inclinação para obedecê-lo. E aqui não estou falando nada contra a nossa natureza pecaminosa de desobedecer a Deus, que acontece, que temos, mas percebe-se claramente que Davi seria o oposto de Saul, que Davi seria diferente de Saul na questão da obediência ao Senhor, já que Saul era desobediente ao Senhor. Como também podemos, quem sabe, pensar que Saul foi um pedido que o povo teve iniciativa e Davi foi Deus quem toma a iniciativa de escolhê-lo. Mas, com o texto bíblico aqui, o grande fundamento é mesmo o contraponto entre a desobediência de Saul e a Davi, que seria alguém que obedeceria ao Senhor. Portanto, o homem segundo o coração de Deus. Ok? Deus abençoe. Um abraço. Curta aí, se inscreva e compartilhe também com outras pessoas. Tchau, tchau.